eu gostaria que toda a igreja tivesse, mas a gente sabe que tem os imprevistos. O tema da palavra é espectadores ou cooperadores. Pergunta para quem está do seu lado e fala assim: irmão, o que você é? Um espectador ou um cooperador? Amém, irmãos? O que é um espectador? Aquele que assiste, né? E cooperador? Aquele que faz parte. Amém, irmãos? E hoje, eu falei semana passada, eu ia compartilhar essa palavra semana passada, mas Deus dirigiu diferente. Essa palavra, irmãos, ela é muito importante para a vida, para a nossa vida como igreja. Amém, irmãos? A gente sabe que a igreja, ela é formada de pessoas que entregaram a vida para Cristo. Amém? Pessoas regeneradas, que tiveram um encontro com o Senhor, entregaram a vida para Cristo, e todas as semanas nós nos reunimos para glorificar ao Senhor. Amém? Só, irmãos, que a igreja é mais do que isso. Se a gente for ver a ordem de Jesus para a igreja e o ensino de Paulo para a igreja, a gente vai ver que ser igreja é muito mais do que uma reunião. Amém, irmãos? Jesus disse assim, Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então Jesus disse para os seus discípulos, para a igreja: vão e faz o que, irmãos? Façam. Mas não é possível, gente. Será que nós não sabemos isso não? Vão e façam discípulos. É a ordem de Jesus. Paulo, quando ensina a igreja, ele diz: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é: e Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é essa: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. É uma ordem, irmãos. Fala para quem está do seu lado aí: você tem uma ordem. Que ordem é essa? Falar sobre o amor de Deus às pessoas. Não é um pedido. Jesus não falou assim, Paulo não ensinou para a igreja: se vocês quiserem, sabe? É só se quiser. Não, Jesus, é uma ordem. Ele mandou a gente anunciar para as pessoas o amor de Deus, para que por meio desse amor as pessoas também se entreguem ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Entendido até agora? Amém? Então, o propósito de Deus, irmãos, é ter uma igreja ativa. O propósito de Jesus para a igreja não é que a igreja vai ficar reunida dentro de 4 paredes, né? Por mais que tenha o culto de terça-feira, tenha o culto domingo, mas não é que a igreja se reúna dentro de 4 paredes e fique ali, achando que está sendo igreja. A ordem de Jesus para nós é: saia, vá, faça discípulo. Amém, irmãos? O ensino de Paulo é: da mesma forma como alguém foi instrumento para que você se entregasse a Cristo, agora você tem uma obrigação, é uma ordem, você anunciar desse amor para outras pessoas também. Amém, irmãos? Então, por mais que seja muito claro o chamado de Deus para a igreja, irmãos, infelizmente muitos cristãos ainda não compreenderam o papel da igreja. Mas aqui não estão esses cristãos não. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Nós estamos falando isso aqui para os irmãos ensinar para outras pessoas. Com o passar do tempo, irmãos, a missão de Jesus dada à igreja, o ensino de Paulo para a sua igreja, foi se perdendo. Os irmãos estão entendendo mesmo? E aí a igreja passou a ser apenas um lugar de reunião, um lugar que eu frequento, sabe? Deu domingo, né? Eu tenho que ir. É um lugar que eu tenho que frequentar.
para muitos, irmãos, a igreja se tornou um espetáculo. Se tornou como se fosse um teatro, onde eu vou toda semana para me assistir um espetáculo. Na segunda-feira eu volto para a minha vida comum e não importa com o que Deus tem para mim. Mas isso é um engano, irmãos. Amém, irmãos? A igreja, ela é muito mais do que um lugar para a gente frequentar. A igreja é uma agência do céu na terra. Amém, irmãos? Eu vou falar aqui, mas eu sei que os irmãos não se encaixam nesse quesito. Para muitos, irmãos, ser igreja é participar de shows gospel. Então eu faço parte da igreja que eu vou nos shows, bobo. Né? Os shows que aparece gospel eu vou em todos. Isso é ser igreja, irmão? É muito mais do que isso. Para muitos, ser igreja é participar de todas as conferências, todos os congressos, todas as reuniões, participar de todos os cultos, de temas diversificados. Aí eu estou sendo igreja. É muito mais do que isso, irmão. Muito mais do que isso. Ser igreja, cumprir o ID de Jesus, é participar sim dessas coisas, não tem erro nenhum nisso, mas eu preciso entender que Deus nos chamou para sair dessas quatro paredes e alcançar outros que estão perdidos. Amém, irmãos? Deus jamais deu uma ordem para sermos espectadores. Ele nos fez cooperadores, para que a obra dele avance aqui na terra. Amém, irmãos? Então Deus tem uma obra para fazer até que ele volte, e essa obra é feita pela igreja, que é apresentar o amor do Senhor a outras pessoas, assim como um dia foi apresentado a nós. Amém, irmãos? Deus nos salvou, irmãos, não para a gente ficar assistindo outros a fazer a obra, mas Deus nos salvou para que a gente cooperasse. E aí eu queria que você perguntasse para quem está do seu lado novamente: irmão, você é um cooperador ou você é um espectador? Pode perguntar sem medo, irmãos, ele não vai ficar bravo, não. No final, imagine isso aqui como se fosse uma prova. No final, nós vamos poder marcar o X na questão. Nós vamos ver aqui o que nós somos, se somos espectadores ou se estamos sendo cooperadores. Se de tudo nós marcarmos o X do espectador, o que a gente tem que fazer, irmãos? Virar cooperador. Isso aí é uma avaliação, é igual um espelho. Se a gente chega diante do espelho e não agrada, a gente tem que fazer alguma coisa, não é não? Pentear o cabelo, passar uma maquiagem, passar as mulheres passam um batom, os homens arrumam um jeito de fazer a barba, né? Porque o que a gente viu não agradou. Então essa palavra, irmãos, é para no final dela a gente chegar a uma conclusão: eu sou um cooperador ou eu sou um espectador? Se eu sou um espectador, Senhor, hoje eu quero me tornar um cooperador na obra que o Senhor me mandou fazer. Não foi nem um pedido, foi uma ordem. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos falar de algumas diferenças entre cooperadores e espectadores e você vai descobrir o que você é. Primeiro, cooperadores estão envolvidos no mover. Espectadores assistem ou apenas ficam sabendo. Algo que sempre fala muito ao meu coração, irmãos, é aquela passagem que Pedro andou sobre as águas. Sem contar Jesus, quem mais andou sobre as águas? Só Pedro. Mas lá no meio do mar só tinha Pedro, irmão? Quem que estava lá? Jesus, quem mais? Os outros discípulos. Mas por que os outros também não andaram? Oi? O medo, é um fantasma, Jesus é um fantasma. Eles acharam que era um fantasma. Só o Pedrão, irmãos, só o Pedro teve coragem de falar: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá. Vamos tirar, na escola a gente tinha uma matéria que a gente aprendia o prova dos 9, né? 9 fora nada. Então Pedro falou: vamos tirar a prova dos 9. Se é o Senhor, mande que eu vá. Jesus falou: então vem. Aí, às vezes, nós, como cristãos extremamente espirituais, a gente critica o Pedro, que o Pedro afundou. Tá bom, Pedro afundou, mas quem é o único homem, a não ser Jesus, que teve a graça de dar pelo menos uns passos sobre as águas, irmão? Pedro. Eu queria também, se fosse para me afundar, pelo menos alguns passos eu gostaria de dar. Amém, irmãos? Agora imagine comigo,
Imagine que tivesse um culto na Catedral da Fé naquela noite, naquele dia. E os outros discípulos estavam contando para os outros irmãos e falando: gente, hoje nós vimos 2 homens andando sobre as águas. Um veio de lá, sabe, nós até achamos que era um fantasma. E ele veio de lá, mas era Jesus. E sabe, foi sobrenatural. Nós vimos os homens andando. Na hora que chegasse na vez de Pedro, o que Pedro ia falar, irmãos? Irmãos, eles contaram aí que tinha 2 homens andando. Um é o nosso mestre, está aí, ó. O outro era eu. Por causa da graça eu andei sobre as águas. Fundei mesmo. Teve uma hora que o vento veio e eu fiquei meio... Mas eu andei. Amém, irmãos? Quem que você quer ser? O que conta? O que está acontecendo na vida de outros, o que outros fazem, os milagres que outros experimentam, os milagres que outros participam, ou você quer ter a graça? Isso não tem a ver com mérito, mas você quer ter a graça de falar assim: eu tenho experimentado de milagres na minha vida, eu tenho sido agraciado de poder ser contado na obra do Senhor. Amém, irmãos? Um outro exemplo é o de Gideão. Não vou contar a história toda, mas os irmãos sabem quantos 1000 soldados que tinham na época de Gideão que poderiam lutar. Isso aí é no final, né? Mas quantos? 32 mil. Quantos lutaram no final, irmãos? 300. Aí você pode falar: tá, pastor, mas foi Deus que falou que queria lutar com pouco. Foi Deus que falou, mas Deus não desceu e falou assim, ó, vai você não. Foi a resposta de cada um. Na primeira remessa, que Gideão falou assim: quem tiver com medo pode pegar um embornalzinho e ir embora. Quantos 1000 foi na primeira remessa? 22, né? Oh, glória! Deus é bom demais, aleluia, não vou precisar lutar. Deve ter voltado para casa glorificando. Não é não, irmãos? Depois teve outra seleção. Eu não vou explicar aqui hoje, que demora para saber, né, quanto a forma de beber água ali. Isso no final só sobrou 300. 300 participou do milagre que Deus fez para livrar o povo dele naquela época. Todo mundo experimentou da bênção depois, não experimentou, irmãos? Todos experimentaram. Foram libertos daquele jugo dos... Eu confundo os nomes, os amalequitas, não era que estava? Do jugo dos amalequitas. Só que quantos puderam dizer assim: eu estava lá, eu vi o milagre que Deus fez, eu participei disso? Quantos, irmãos? Os 32 mil? 300. Só 300 pôde participar. E aí eu fico pensando, imagine a fé desses homens, irmãos. Imagine a fé, como que a fé desses 300 se tornaram depois deles participarem de um livramento tão grande. Depois eu vou falar mais sobre isso, irmãos, mas quando nós decidimos ser cooperadores, nós nos tornamos pessoas fortes em Deus. Não estou falando que você não vai passar por problema nem nada não, mas você se torna um osso duro do diabo roer. Ele fala: isso aí, passa uns negócios difíceis, mas que trem é esse que esse trem não desiste? Os irmãos estão entendendo, irmão? Um outro exemplo é o exemplo do Davi. Um exército todo preparado, o Golias falando: tem homem para lutar comigo não? Não tem homem para lutar comigo não? O menininho vem e fala: eu vou lutar, pode deixar comigo, eu vou cortar seu pescoço hoje, ô grandão. Falou com ele e assim aconteceu, irmãos. Todo mundo viu a guerra, a batalha entre Golias e Davi. Mas quem participou? Quem participou? Só Davi. Só Davi cooperou. Amém, irmãos? Aí você pode falar: tá bom, pastor, mas todo o povo ficou livre do jugo dos filisteus. Aleluia, a bênção foi para todos. Foi sim, mas teve algo que só Davi experimentou. Não é? Liberto, ficou livre de imposto, ele e a família dele. Ganhou muitas riquezas e ainda casou com a filha do rei. E ali começa uma grande trajetória do homem segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Então a questão é: onde nós estamos posicionados? Somos cooperadores ou somos espectadores? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quando nós decidirmos, irmãos, cooperar,
se dispor para que a vontade de Deus se cumpra na terra, nós vamos ter a graça e a experiência de participar de milagres e não apenas de contar sobre milagres. Pelo menos na minha concepção, isso tem uma grande diferença. Uma grande diferença. Eu não quero apenas contar, por mais que a gente fica muito feliz quando Deus faz milagres na vida dos outros e usa pessoas para realizar milagres. Mas não é bom, irmão, você contar que você participou? É ou não é? Ou não? É bom, rapaz. Eu estava lá. Eu participei. Deus me usou apesar de mim. E agora a minha fé, vendo aquilo de lá acontecer, a minha fé é outra. Eu estou pronto para coisas maiores agora, porque a minha fé foi edificada. Amém, irmãos? Segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Segunda diferença entre cooperadores e espectadores. Cooperadores têm discernimento da seriedade das coisas de Deus. Espectadores não. Cooperadores sabem o que nós estamos envolvidos, irmãos. Espectadores não sabem. Eles não sabem o quão sério é a obra de Deus. O quão sério é, como se diz assim, quão sério, quanta seriedade está envolvida nas coisas de Deus. Amém, irmãos? Para os espectadores, irmãos, tudo é motivo de crítica ou é simples demais. Porque eles não têm noção do peso e da seriedade que são as coisas do Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Aqui tem espectadores? Não, em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar isso. Por que as coisas de Deus, estava pensando nisso semana passada, por que as coisas de Deus, irmãos, são tão sérias e têm tanta responsabilidade? Por quê? Alguém pode nos ajudar? É simples, irmãos, porque trata da eternidade das pessoas. Você acha que a profissão de médico responsável e séria é ou não é um médico? Por quê? Você trata do corpo da pessoa ali. Um médico, né? Deus pode usar ele para que a pessoa se recupere de uma doença e essa pessoa viva muito mais tempo. Pode ou não pode, irmãos? Deus pode usar ele. Ele está responsável ali pelo corpo físico da pessoa. E é uma grande responsabilidade. Quantas vezes médicos são bênçãos na nossa vida, né, irmãos? Para nos abençoar. Né? Eu posso testemunhar isso que já aconteceu na minha vida. Né? Um médico foi instrumento de Deus para detectar um problema que eu estava, me operou rápido e, para a glória de Deus, me deu muitos anos de vida aí, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora, a questão é, um médico pode salvar um corpo, mas vai chegar uma hora que esse corpo vai morrer. Vai ou não vai, irmão? Ele pode salvar esse corpo sempre? Não pode, uma hora não vai ter jeito. Agora, a responsabilidade, irmão, dos cooperadores da obra de Deus é uma responsabilidade tão grande, é um peso tão grande que se trata da alma. Nunca morre. Nunca morre. Nunca. É pesado, é responsável ou não é, irmão? Você sabia que você pode ser um instrumento de Deus para evitar que uma pessoa que você ama passe a eternidade no inferno, longe de Deus? Nós temos esse poder, irmãos. Não que a gente salve a pessoa, mas nós temos o poder de anunciar o amor de Deus para essa pessoa, e essa pessoa ela não vai ter só o corpo salvo, ela vai ter a alma salva, liberta da condenação eterna, que vai vir mesmo, sobre todos aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, que não se entregaram ao Senhor. Amém, irmãos? Então, só cooperador que tem esse discernimento, ele sabe a obra que ele está envolvida, ele sabe o peso que isso tem, ele sabe a responsabilidade que tem. Espectadores não sabem, irmãos. Eles pensam que a igreja é um local bom de ser frequentado, tem que ter um bom louvor, tem que ter um ar-condicionado, tem que ter cadeiras acolchoadas, e isso aí é ser igreja. É só espectador, irmãos. Cooperadores sabem do que isso significa, a importância que tem uma igreja.
a importância que é dada à obra do Senhor. Amém, irmãos? Para os espectadores, como eu já falei, né? A igreja se resume em ter um bom louvor, palavra motivacional, um ambiente aconchegante. Não tem nada errado disso, nós vamos ter também em breve, em nome do Senhor. Não tem nada errado, mas é muito mais do que isso. Amém, irmãos? Nós podemos ter aqui, irmãos, guitarrista, baixista, baterista, violonista, violoncelo, trompete, cantores, tudo do melhor. Se não tiver presença de Deus, não vale absolutamente nada para a nossa vida espiritual. Você já parou para pensar nisso? Amém, irmãos? Então, irmãos, os cooperadores sabem o peso que tem a obra do Senhor. Por isso que eles clamam, por isso que eles oram, por isso que eles buscam, por isso que eles intercedem, para que hoje, quando nós nos reunimos, haja presença de Deus manifesta na nossa vida aqui, para amanhã a gente começar a nossa semana cheia da presença de Deus, irmão. Diante de Deus, irmãos. Os irmãos que estão no louvor sabem. Nós oramos toda semana para que Deus encha os cultos da presença dEle, porque nós não queremos que você venha para cá e volte da mesma forma. Nós não queremos apenas uma reunião, nós queremos que você venha aqui, sinta a presença de Deus, sabe? Seja inundado com a presença de Deus e amanhã você comece a sua semana renovado pela presença de Deus, que você sente aqui. Por isso que oramos, por isso que clamamos, por isso que buscamos, por isso que declaramos, para que a vida de Deus encha os nossos cultos. Amém, irmãos? E Deus tem sido muito gracioso conosco e ouvido nossa oração. Amém? Mas os espectadores, eles não entendem isso. Eles não fazem ideia do peso, da responsabilidade, porque eles não estão envolvidos carregando esse peso. Amém, irmãos? Eu posso dizer isso aqui porque todos nós somos iguais, somos seres humanos. A gente não tem a mania, irmãos, de achar que a vida do outro é mais fácil. Quem tem essa mania? Graças a Deus, muito pouco, né? Eu tenho, infelizmente. Estou pedindo a Deus para Deus mudar, mas eu tenho. Oi? Vergonha de levantar. Mas às vezes a gente não acha. Rapaz, vida boa é a vida do Gabriel, rapaz. É vida tranquila só. Não é não? Vou brincar com o Gabriel aqui, né? Eu vejo às vezes os status, só acelerando moto, rapaz, e mexendo lá nos caminhões. Vida tranquila demais. Vida boa do Elias, rapaz, voando, vendo as nuvens, né? Oh, vida maravilhosa. Mas por que a gente não sabe? Por que a gente acha que é mil maravilhas? Porque você não está participando. Você não sabe a tensão que a pessoa está, você não sabe o preço, você não sabe, a gente não sabe. Vida boa é a vida do pastor que só come e dorme o dia inteiro. É vida maravilhosa, não? Eu sei que aqui não tem irmãos que pensam não, mas tem muitos irmãos que pensam. Teve um dia, eu já contei para os irmãos, eu estava com dengue. Estava lá no hospital e tinha uma mulher lá que era crente também. Aí começamos a conversar, uma senhora. Aí no final da fritada, ela me perguntou que eu trabalhava em quê. Eu tive que falar que era pastor. Ela falou, mas você trabalha também? Você é só pastor? Eu falei, não sou pastor, não faço nada. Não faço mais nada, sou só pastor mesmo. Porque para muitos, pastor não faz nada. Mas a gente sabe o peso que é. A responsabilidade que é. Então todos nós temos um peso e uma responsabilidade. Amém, irmãos? Mas com relação às coisas de Deus, só sabe o peso que é, a responsabilidade que é quem decide se tornar cooperador. E aí ele entende, rapaz, eu posso ser um instrumento para que o meu vizinho não vá para o inferno. Eu posso ser instrumento para que um familiar meu não vá para o inferno. Entende, irmãos? Como que isso é sério? E eu quero compartilhar um exemplo com os irmãos que tem uma diferença clara entre um espectador e um cooperador, que foi o momento em que Davi decide trazer a arca da aliança para Jerusalém. Primeira vez deu errado, né? O Uzá tentou segurar a arca, só que não podia encostar na arca, o Uzá morreu, mas depois finalmente Davi consegue chegar com a arca da aliança lá em Jerusalém. Aí diz assim, irmão, Samuel 6,16, quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela.
Quem que era Mical, irmãos? Esposa do Davi. Viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo, o quê? Desprezo. Desprezo, irmãos. O Davi chega todo alegre, oh glória, agora está chegando aqui na cidade de Jerusalém a presença de Deus. A presença de Deus que ficou esquecida no reinado passado de Saul. Ô gente, vocês não sabem as vitórias que nós vamos ter agora, porque a presença de Deus está conosco. Vocês não sabem o tempo de vitória que nós vamos viver agora. Davi chega todo alegre, irmãos, festejando, porque ele estava envolvido nas coisas. Ele sabia do que significava aquilo ali. Sabia ou não sabia, irmão? Mas a Mical, que estava lá, ó, só assistindo, não sabia, não tinha entendimento do que aquilo ali simbolizava, do que aquilo ali significava, tratou Davi com desprezo. Olha lá o bobo, né? Olha lá o bobo, dançando e pulando lá, ó, passando vergonha. Mas ela não sabia, irmãos, do que aquilo ali representava. Davi sabia porque estava envolvido. Eu tenho certeza que se ela estivesse na caminhada também, ela não falaria isso não. E aí vem a consequência na vida dela. Ela ficou estéril, nunca pôde ter filho. Hoje é status não poder, não é não poder. Hoje é status para muito não ter filho. Eu prefiro ter um cachorro. Tá bom. Mas na época era vergonha, humilhação, irmãos, das grandes. Ela ficou a vida inteira sem ter filho. E aí, irmãos, isso aqui falou muito ao meu coração. Quando nós, aqui não tem em nome do Senhor Jesus, mas quando nós vivemos apenas no campo dos espectadores, nós nos tornamos pessoas críticas, que vê defeito em tudo, que reclama de tudo, que murmura de tudo, porque a gente não sabe do peso que tem aqui dali. É ou não é verdade, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Essa palavra não é muito boa, mas é necessário para nós. Nós não podemos ficar, irmãos, no campo dos espectadores. É melhor a gente sofrer lá carregando a arca, passar por decepções, por dias difíceis, mas ter a alegria de chegar com a arca e saber, agora nós vamos viver um tempo de bênção. Agora nós vamos viver um tempo abençoado pelo Senhor. Amém, irmãos? A consequência, como eu já disse, para Mical, é que ela ficou estéril até o dia da morte, né? E o ridicularizado Davi, né? O que foi criticado, se tornou quem, irmãos? Quem que Davi se tornou? O homem segundo o coração de Deus. Por isso, irmãos, a gente vai crescendo na nossa vida com Deus, a gente vai aprendendo. Se você está sendo um cooperador, por mais que você fale, por mais que você erre, igual o Davi fez, mas você está querendo servir a Deus, feche os seus ouvidos para a crítica. Feche os seus ouvidos para acusações. Feche os seus ouvidos para espectadores que não sabem do peso daquelas coisas que você está vivendo, e continue a sua caminhada, porque Deus vai honrar você. Deus vai te honrar no tempo devido. Continue em nome de Jesus. Continue na sua caminhada com o Senhor. Amém, irmãos? Terceiro e último, cooperadores se tornam mais fortes e mais resistentes do que espectadores. Isso aqui é um fato, irmãos. Quando nós decidimos servir ao Senhor de todo o coração, ser um cooperador, um agente de Deus na terra, nós vamos ter mais força, mais poder, mais fé, mais esperança para enfrentar situações difíceis do que aqueles que apenas escolheram ser espectadores. Isso aqui não tem o que discutir. Isso é um fato. Amém, irmãos? Basta a gente olhar para os grandes homens de Deus na Bíblia, né? Esses homens e mulheres cooperadores recebem de Deus, irmãos, uma porção de força, de ousadia, de intrepidez, de coragem maior do que os espectadores. Os irmãos estão entendendo mesmo? Qual é a vantagem, pastor, de ser um espectador? Irmãos, tem muitas. Você vai ter dias de luta, sim, dias de dificuldade, sim, às vezes até mais do que um espectador, mas eu afirmo para você que você vai receber de Deus uma força maior, um poder maior, um investimento de Deus maior para vencer essas circunstâncias. E qual é a vantagem
que Deus estava ministrando no meu coração, irmãos. Quando você decide ser um cooperador, você vai ter muitos problemas na sua vida com Deus. Presta bastante atenção nisso aqui, ó. Você vai liderar pessoas, você vai discipular pessoas e você vai enfrentar problemas por isso. Deus vai te dar fé e graça para lidar com esses problemas. Amém, irmãos? Porque Ele promete isso. O investimento que Deus te deu para você fazer a obra dele, você vai continuar com esse investimento para usar na sua vida particular. Isso aqui faz toda a diferença, irmão. Porque os problemas que você passa na sua caminhada com Deus, por servir a Deus, a força que Deus te dá, quando você enfrentar problemas na sua vida particular, você é alguém que tem experiência com Deus. Você vai falar assim, Deus já fez isso no meu ministério, Ele pode fazer na minha vida particular também. Amém, irmãos? Isso aqui é muito importante, irmãos. Não é qualquer coisinha que faz um cooperador desistir. Mas espectadores ficam pelo caminho por qualquer coisa. Isso é um fato. Cooperador é robusto, porque eles recebem força e graça de Deus numa medida maior. Nós aprendemos isso aqui terça-feira na Unive. O Espírito Santo, aquele revestimento de poder, veio sobre o povo em Atos 2, porque eles estavam reunidos esperando a promessa de Jesus para cumprir o ID de Jesus, irmãos. Quem não esperou, quem não estava ali, não recebeu. Amém, irmãos? Então, quando nós decidimos assim, Senhor, eu sou fraco em mim mesmo, não posso, não tenho capacidade, mas eu tenho um grande desejo e eu quero ser usado pelo Senhor, você vai receber um investimento sobrenatural de Deus. Força, poder, ousadia, intrepidez, coragem, fé, esperança, para fazer a obra de Deus, e você vai poder usar tudo isso para enfrentar os problemas da sua vida. O menino passou por algum problema, você sabe, eu estou cheio de fé, cheio de esperança, Deus vai mudar esse menino para mim. A esposa está meio assim, ou o marido, Deus vai mudar isso para mim, porque eu sei, eu vejo Ele fazendo no meu ministério, vai fazer também na minha casa. Amém, irmãos? Então, cooperadores recebem mais de Deus. Mais de Deus. Eu quero usar alguns exemplos para os irmãos para encerrar essa palavra. O primeiro exemplo é o exemplo de Eliseu. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E nesses dias, o que acontecia, irmãos? Eliseu recebia informações privilegiadas dos planos do rei da Síria. Quem dava essas informações para Eliseu? O Espírito de Deus, Deus. O Eliseu, então, ia lá e contava para o rei de Israel. Tudo que o rei da Síria queria fazer, o rei de Israel já... Aí o rei da Síria ficou doido, falou, uai, mas como é que pode? Tem um infiltrado, na linguagem tradicional aí, tem um X9 no nosso meio aqui que está entregando tudo aí. Então vamos procurar saber quem é. Aí um dos soldados lá do rei da Síria falou, ô rei, não é por nada não, mas o negócio é o profeta que está lá só. O profeta sabe o que o senhor fala até mesmo dentro do seu quarto e conta para o rei de Israel, não tem jeito não. Aí o rei da Síria falou, então vamos acabar com esse profeta aí, né? Já que ele está fazendo isso, vamos acabar com ele. Mandou cercar a cidade com carros, né, de guerra, um exército poderoso. Chegou um dia pela manhã, quando o ajudante do Eliseu acordou, né, foi lá lavar os olhos, o tanque lá era fora, né? Quem já foi na roça e sabe que os tanques eram do lado de fora, né? E foi lá, na hora que ele olha, meu Deus, estão perdidos. Nós estamos perdidos. Olha o tanto de carro. Nós estamos perdidos. Foi lá e chamou Eliseu. Falou, Eliseu, acabou para nós. O rei da Síria está aí, ó, cercou a cidade, vai matar nós. Acabou, Eliseu. Aí o Eliseu vem. Eu imagino o Eliseu vindo igual o Romário, irmãos. Quem já viu o Romário andar? Né? Cheio de marra, mas não nele mesmo. Mas o Eliseu tinha uma visão diferente, irmãos. Quando ele olha, ele fala assim, aqui, fica tranquilo, meu filho. Você não vê o que eu vejo. Senhor, abre os olhos desse menino para ele ver. Na hora que o Senhor ouve a oração de Eliseu, abre os olhos do menino. O menino vê o que, irmãos? Um exército sobrenatural em volta. Carruagem de fogo.
que com os olhos naturais não dava para ver. Mas Deus deu essa visão para o Eliseu, aquele que decidiu ser um cooperador para com ele. Aí Eliseu fala: Senhor, deixa todo mundo cego. Todos do reinado da Síria que estava ali em volta da cidade ficaram cegos. Autoridade, poder, para aquele que decidiu ser um cooperador. Amém, irmãos? Você acredita que o mesmo Deus de Eliseu é o mesmo seu hoje? Eu acredito. Eu sei, irmãos, que por você servir a Deus, você enfrenta mais problemas, sim, do que espectadores. Eu sei disso. Mas você recebe algo a mais de Deus. Você recebe. E no dia que você enfrentar problemas na sua vida particular, você tem fé suficiente para lidar com esses problemas. Não estou falando que um dia ou outro a gente não fique desanimado, às vezes meio, mas o Espírito Santo vem e renova. Amém, irmãos? Outro exemplo é Estevão. Estevão estava diante da morte, irmãos. Ia levar pedrada até morrer. Mas ele estava lá cheio de ousadia, cheio de esperança, porque ele via o Senhor. Ele tinha uma força sobrenatural. Ele não negou Jesus e falou: não, pode deixar que nunca mais eu falo, não. Ele continuou, morreu. Mas ele tinha algo diferente nele. Amém, irmãos? E o último exemplo que eu quero compartilhar é o exemplo de Paulo, que está lá em Atos, capítulo 27, se eu não me engano, e o 28. Paulo estava sendo levado para ser julgado em Roma. Nessa viagem, eles pegaram uma tempestade muito grande, a ponto do capitão do navio, o cara experiente. O que o capitão do navio fez, irmãos? Largou o leme e falou: estamos perdidos. O capitão, o profissional. Eu nunca estudei sobre isso, mas Paulo não era navegador, não era? Paulo não era capitão. O capitão deu por encerrado, falou: estamos perdidos, vamos morrer. Mas aí, irmãos, Paulo, o cooperador, entrou em cena. Ele tinha algo que ninguém daquele navio tinha: fé, visão, discernimento, que ninguém tinha. Paulo se levantou diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Olha quem tem autoridade, irmãos. O cara era prisioneiro. Ele fala com o capitão do navio, fala com as autoridades dentro do navio. Vocês tinham que ter me ouvido. É uma autoridade muito grande, não é não? E se eles revoltam com ele e falam: não, nós não ouvimos e agora vamos jogar você na água também. Não, irmãos, Paulo tinha autoridade. Ele falou: vocês tinham que... Oi? Ia sobreviver. Mas Paulo fala: vocês tinham que ter me ouvido, que teria evitado esse problema. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês vão perder a vida. Apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Tem uma tradução que diz que a quem pertence e a quem eu sirvo. Dizendo-lhe: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. O prisioneiro, cheio de autoridade, porque tinha uma visão de Deus, foi visitado por um anjo de Deus naquela noite, falou com eles: ninguém precisa ter medo, vocês eram para ter me ouvido, mas não me ouviram, mas pode ficar tranquilo, que Deus vai salvar a minha vida, porque Ele tem propósito para mim, que estou servindo a Ele, e de graça vocês vão receber a vida também, não vai morrer ninguém, não vai perder nem um fio de cabelo, porque eu estou aqui. Pode parecer arrogância, pode parecer, mas Paulo tinha algo de Deus, irmãos, porque era cooperador. E se ele fosse só um espectador, irmão, morria afogado junto com os outros também. Isso aqui falou demais comigo, irmãos. Se você é um cooperador, eu não estou falando que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade, mas no meio da tempestade, quando tudo parecer que vai morrer, Deus vai te visitar, vai te dar uma palavra, vai abrir as portas, vai te levantar, e ainda de graça você vai ser instrumento para salvar muitos ao seu lado também, em nome de Jesus. Agora pergunta para quem está do seu lado, fala assim: irmão, você é um espectador ou você é um cooperador? Não marque o X ainda. Vamos ficar de pé e vamos orar.